Olá, sejam todos muito bem-vindos. Você está no FECcast, a nossa feira de cursos da Uniara, nesse formato de live. Por conta da pandemia, é uma feira muito tradicional, onde a gente agora, no formato de live, tenta mostrar todo esse conteúdo que tem aqui na Uniara. Bom, o assunto de agora, né, dessa fatia aí, dessa live, é um assunto que eu sou bastante suspeito para falar. Em primeiro lugar, meu nome é Rodrigo Salum. Eu estou aqui com o meu colega, o professor Galati, professor Henrique Galati, e a gente vai receber 3 ilustres pessoas para falar sobre games. E o tema é: videogame também é coisa de gente grande. Dá para perceber, né? Eu acho que todos nós aqui Pessoa mais já nova passamos... tem 65 anos. Eu passei dos 30 há muito tempo já. Bom, enfim, pessoal, eu estou aqui com o professor Carlos Gil, professor Rodrigo Iane de Freitas e professor Felipe Diniz. 2 da casa e o Iane, nosso professor prata da casa também. Ele é formado aqui, trabalhou comigo na Publiara e hoje é professor de tecnologia, né? Enfim. Bom, pessoal, eu já vou começar com um tema que é... Eu acho que a palavra game, ela traduz até de forma muito precária o que é esse universo, né? Porque quem ouve falar de game parece um negócio tão lúdico, né? Um joguinho, uma coisinha tão menor, quando na verdade envolve um mercado que é estrondoso, né? Uma coisa gigantesca. É algo que envolve bilhões de dólares, enormes empresas. Você tem aí enormes empresas, tanto que fazem o jogo, quanto outras que são usuárias, né? Você pega a Boeing, Bombardier, Embraer, todas elas têm simuladores de voo. Aliás, por isso que game acho que traduz mal, né? Porque tem games que são verdadeiros simuladores, tão reais quanto a realidade. E mais do que isso, hoje existem gamers aí que ganham verdadeiras fortunas, né? Mostrando como se joga, por exemplo, um Minecraft. Vocês devem ter visto já, né? Bom, enfim, quem que se habilita aí? Quem quer começar a falar sobre esse tema tão maravilhoso aí? Tem um aspecto ainda artístico, não só do jogo ser bonito, né? Tem a questão que desde que começou a conseguir mostrar uma complexidade um pouco maior em enredo, mesmo graficamente, começou a se entender como uma forma de arte também, como o cinema, como qualquer mídia que consiga transmitir uma narrativa, né? Você é professor de artes plásticas, né? Eu sou professor de arte, sou designer, artista, bagunceiro. Pô, você também é designer e você, professor? Eu trabalho na parte de sistemas de informação e engenharia da computação, na parte de desenvolvimento. 2 mais na área artística e um mais back-end. Ele entende que ele é o back-end. Né? E você, professor? Eu sou mais da área de game design, inclusive ele também. Ele não quis falar. Não, faz parte do design, tá dentro do design. Tá dentro do design do produto, aí vem o game design ali dentro, que um jogo é um produto no final das contas. A gente aproveita para você que está assistindo agora, muito importante aí, é um universo, como a gente estava falando, é muito vasto e tem muito pai, muita mãe preocupada que o filho... Acho que todos nós passamos por isso aqui também, né? Quem gosta de game, quem não passou uma madrugada aí, varando a madrugada e jogando alguma coisa. Isso preocupa, né? O pai, preocupa a mãe, com razão. Até porque tem o fator aí, faz mal para a vista, enfim, outras tantas implicações. Mas a gente chama você aí, você que também está no ensino médio, é uma opção maravilhosa, né? Jogos digitais, enfim. E outras áreas aí que envolvem o design. Você é formado em... Design digital. Design digital, pessoal do Juliano, eu acho, né? Do coordenador Adeline. Juliano. Na época Adeline, é verdade. Tem também a professora Eduarda, tem publicidade e propaganda. Eu sou de comunicação social, jornalismo. Não tem tanto a ver, mas enfim, você que é pai, você que é mãe, você que é aluno aí do ensino médio, coloca no radar aí esses cursos, porque, e principalmente no caso aí, jogos digitais, né, que
se tá jogando demais, tá varando a madrugada, por que não unir o útil ao agradável aí, né? Sem dúvida. Tanto a parte de criação, né, desenvolvimento, quanto a parte de jogar, de fato. Então, assim, é um leque muito grande de possibilidades para, né, não ser somente aquela questão que você levantou no começo, ser somente um joguinho. Ser também uma carreira para esse profissional, né? Os esportes estão muito Você já varou fortes. a noite também jogando, né, Ian? Muitas vezes. Qual jogo, por exemplo? Nossa, na época, assim, das últimas vezes que eu fiquei bastante tempo foi Counter-Strike, né? Que junta todo mundo. Na época de Lan House, que a gente se deslocava, né? Corujão do mal. Exato. Ia pros corujões da vida. A gente virava à noite. Era Counter-Strike, era GTA. Então, assim, não faltou opções de jogos, né? Então, hoje em dia a gente já tem isso em casa e tem no alcance de um dispositivo móvel. Você falou até a respeito dos vícios de jogos, né? Eu lembro que em meados de 2010, 11, tinha um joguinho que era assim, explodiu com o iPhone que veio em 2008. Sim. E já tinham clínicas de desintoxicação de jogos. Mas por quê? Né? A gente não tinha um equilíbrio. Em 2011 muito... tinha clínica já de desintoxicação? Os famosos Angry Birds. Para quem é muito novo aí, esse talvez eu conheço, ainda não também conheça. Já passei de madrugada Tanto jogando. afinco quanto a gente. Mas já era Angry velho. Birds... E era uma startup, né? A Rovio, me corrija se eu estiver errado, mas a Rovio era uma startup que explodiu Ela com pegou o iPhone, né? A crista da onda ali, né? Isso. Ela pegou a crista da onda. Então funcionava. Tinha uma outra empresa do Facebook também que funcionava muito legal. Era um quadro muito enxuto, muito reduzido. Vou chutar aqui, eu não lembro, faz tempo que eu li, mas tipo 20 funcionários desenvolviam jogos para o Facebook quando o Facebook ainda estava aquele colheita feliz e afins, né? Sim. Tinha uma receita muito próxima de uma EA Games, de uma EA Sports, né? Pra quem não sabe, a EA é que faz aqueles games voltados para esporte, né? Isso. FIFA, golfe, basquete, por aí vai, né? Exato. Por aí vai. Então, assim, tem um mercado muito grande. Quando a gente imagina, vou desenvolver, vou pensar, aí tem que desenvolver uma equipe muito grande, tem que ter um número muito grande de pessoas, na verdade não, né? Os jogos casuais estão aí para provar o contrário. Pegar um gancho do que você está falando, olha que mercado interessante, pessoal. Você está dizendo aí que... aliás, eu lembro que você me mostrou um joguinho de um professor que trabalha aqui, que tem aquela música Dona Aranha, do seu que pela parede, não é? E ele não tinha o áudio do negócio, aí ele pegou um microfone e ele cantou a musiquinha, distorceu no SoundForge, não foi isso? Foi e ele fez a trilha sonora do jogo, né? Aqui da Uniares, professor, né? Isso. Qual é o nome dele? Eu não sei se ele tá aqui ainda, eu lembro já. Mas foi de fato isso. O pessoal lá, a equipe, eram acho que 12 profissionais. Então, olha, é uma equipe, eu estava falando ali, uma equipe enxuta, né? Bem não enxuta. Dá para montar hoje uma startup aí, se alguém quiser fazer uma startup de game, não precisa de uma equipe extremamente grande aí, né? Muito recurso, você imagina assim. Tem empresa de né? Hoje tem empresa de Tem empresa de realmente. Empresa de uma pessoa. A Equipe, né? Equipe, exatamente. Bom, no YouTube é o que mais tem, né? Sim. A pessoa capta a imagem, edita, corta, põe no SoundForge, no Premiere, Photoshop, faz a thumbnail e depois publicar é um outro parto também no YouTube, né? Mais outro. Então, tem uma coisa legal também, eu não sei, vocês jogam um game de simulador de carro ou não? Simulador de carro, já joguei. Nossa, como é legal. Nossa, Project Car da vida, o Need for Speed. Eu gosto mais simulador mesmo, de Fórmula 1, de Fórmula Indy. Sim, eu jogo mais jogo de fantasia, mas eu tinha um vizinho no prédio que ele montou uma cadeira. Play 1 já tinha. Uma cadeira com... Tinha câmbio, tinha o volante, tudo com feedback. Você sabe que todos os pilotos estão fazendo isso hoje porque existem campeonatos virtuais, né? Existe, inclusive, uma vertente aí que é muito forte. Aliás, inscreva-se no canal agora, hein, pessoal? FECcast aqui. Esse assunto que parece que não tem nada a ver com universidade, para você ver como universidade é muito além do que a gente imagina. Game também é universidade, então inscreva-se aí. Mas esses pilotos, eles estão comprando simuladores de centenas de milhares de dólares para participar de corridas. E há quem diga que num futuro muito próximo, o patrocínio dessas corridas digitais
vai ter mais dinheiro envolvido do que a própria corrida do mundo real aí, né? E a corrida do mundo real é caríssima, né? Sim. Quanto deve custar um carro aí para colocar? Não, sem dúvida. Mas o equipamento provavelmente não vai ser na mesma proporção, né, que demanda de uma corrida real, mas um equipamento para uma corrida virtual também ainda não é barato. Talvez com essa popularidade aí alcance. Sim, mas já existe, por exemplo, mesmo corridas centenas de de Fórmula 1. milhares, acho que um carro de Não, o competição tanto de custa pesquisa milhões que e vai- milhões. Não. E ó, Sim. você Entra na bater o casa do carro de milhão. Fórmula 1 ou de Fórmula Indy é um prejuízo real, né? Não, Você sem bater no dúvida. Você virtual, o prejuízo é derrubar zero, o monitor né? é um pouco menos cruel, né? Não, sem dúvida. Inclusive, Professor Felipe Gil, pode falar. Inclusive, a gente precede, né, com os simuladores hoje em dia para posteriormente trabalhar com os reais, né? Então, por exemplo, na Embraer, antes o pessoal lá trabalha com as aeronaves em simulador, né, para ver como ela vai se comportar e posteriormente o cara vai realmente pegar uma. Então, isso é muito importante, porque você não vai ter o problema de cair com uma aeronave ou coisa do tipo, né? Você faz todo o treino já no próprio simulador, né? Exato. E até mesmo questão de carro, hoje em dia, simuladores aí, hoje em dia é muito real, né? A gente trabalhar com games, por exemplo, um Forza, sei lá, tá no 7, 8º, não sei qual a versão, você vai jogar hoje, beira muito a realidade, é perfeitamente idêntico, assim, você se sente dentro de um carro em todos os aspectos, o painel do carro, a marcha, a forma que o carro vai cortar rotação e tudo mais. Então, se você olhar muito de real. relance, você acha que tá vendo uma corrida de Fórmula 1 mesmo, né? Inclusive essas Perfeitamente. corridas virtuais aí. De tão real que é o gráfico, que é a Sim. sua parte, né, professor? Isso. Como faz para desenhar um gráfico daquele? É baseado em fotografia? Pega o JPEG e aí vai desenhando quadro a quadro? Deve ser um negócio... Hoje a gente está num momento da parte da arte em game que é fantástico, porque é válido desde um quadradinho, você colocar um pixel na tela e chamar de seu avatar e controlar ele, até você ter isso que você falou. Que você olhar de relance, desculpa, vai ter hate e-mail depois, mas eu não jogo FIFA e nem Assuntos gosto polêmicos agora. polêmica agora, né? Falar isso no Brasil é quase um pecado, corte, né? tá? Você também não gosta de FIFA? Não, eu gosto. Não, Ah, lá, então a polêmica temos um vai ser menor, representante, né? nós somos amigos, tá? Ele é meu amigo. Tá? E só que eu paro quando eu vejo aquilo rodando, eu paro e eu fico lá bobo assistindo. É hipnotizante, né? Minha vontade é jogar, eu colocar dois times aleatórios ali e deixar no automático só para assistir o jogo, porque é lindo. É A demais, cobertura é melhor que da TV, né? Você tem controle Tem da uma câmera virtual. curiosidade, pegando o gancho aí do professor Felipe Diniz, em 96, aquele piloto Jacques Villeneuve, eu conversei com você, né, Yanni, sobre isso, se não me engano. O Jacques Villeneuve veio da Fórmula Indy campeão já da categoria. Aí ele estreia no Grande Prêmio da Austrália, se não me engano. E ele incrivelmente faz a pole. E isso é um negócio... causa espanto a qualquer um, né? Como que uma pessoa que nunca andou naquele circuito faz a pole em cima de outros pilotos que alguns já tinham 20 anos de experiência naquele GP. E aí uma jornalista chegou no Villeneuve e falou... cara, como é que você fez a pole position nunca tendo andado nessa pista? Você é a segunda pessoa no mundo que faz uma pole position sendo estreante, sendo que a primeira tinha sido em 1950, quando todo mundo era estreante, né? De tão surreal que foi. Aí ele falou, quem disse para você que eu nunca andei nessa pista? Então os simuladores já estão aí desde os anos 90, né? A gente está falando em meados de 96. Imagino eu que o gráfico naquela época... Era polígono liso, normalmente. Imagina hoje, né? O quão que tá. A gente está falando hoje de campeonatos virtuais, né? Sim. Logo vai ter gente milionária aí que você nunca ouviu falar e que está treinando para ser piloto, para competir com o Barrichello, acho que o Massa compete também, né? É um mercado maravilhoso, né? Você ia falar alguma coisa, sim, professor? Outro aspecto importante, né, que emerge junto com e faz parte do visual, mas apoia nessa parte, outros aspectos que às vezes a gente não toma tanta atenção. Por exemplo, hoje um simulador ele vai ter uma preocupação com a gravidade, com a tração do veículo,
até mesmo simulações do tipo a pista está molhada, ou uma condição de neve. Então ele vai chegar muito próximo a aspectos reais, né, de condições climáticas, colisão. Então hoje em dia em games é normal você tá brincando lá, você bate num carro, o carro pifa, porque a colisão que você fez lá foi muito drástica, né? Então isso em aspectos de desenvolvimento, né, que é a parte mais que me cabe, é muito importante, que exige muita codificação também, né, para você ter essa realidade de simulação hoje em dia, né? Você ter essa verossimilidade aí com o Isso real, já é mais né? a sua parte mesmo, né, Sim, a parte de professor? codificação. E fala muito bem com a parte visual, né? Porque uma coisa não agrada... se as duas não trabalharem junto, não se completam, né? Porque não adianta você ter um game muito bonito, uma sonoridade excelente, e aí o cara, sei lá, um jogo de carrinho que ele vai fazer a curva, ele tá a 400 km por hora, ele vira e faz a curva, né? O carro não Perfeito, distraciona, o carro não freia, tá chovendo a mesma coisa que não tá. Que são os games antigos, né? Aí é que tá a evolução, é nessa Exatamente. técnica mesmo, né? Essa parte que tá por trás, imagino eu, do design Eu que não faz sei a nem se é funcionalidade evolução, do game. é um... Como fala? Acho que são galhos que saíram. Acho que a gente tinha lá o Enduro, né? Eu joguei bastante também. Fabuloso, muito simulador de Fórmula 1 que tinha. Tem um cara no YouTube, inclusive, desculpa interromper, que ele desvendou o Enduro, tinha uma lenda. O Enduro, pra você que não conhece, você que é mais jovem, a gente jogava Atari, né, Yanni? Sim. É um jogo bem jurássico. E o Enduro não tinha fim, né? Você ia passando de manhã, tarde, noite, neblina, dia 2, dia 3, dia... E teve um cara agora, recentemente, que desvendou o código do Enduro para saber se ele tinha fim. Que nunca ninguém chegou no fim. E, na verdade, ele não tinha. Ele foi feito porque nunca ninguém chegou na fase... Seria 9.999, eu não tenho certeza. O tal do Ele zerar. viu Quase Nunca 1 milhão. zerou ele. Não, aí ele abriu o código e Estoura o viu... placar, né? Ele entrou já na última fase, passou, e aí começou no 1 de novo. Dá-lhe zero de Era novo. uma dúvida Zerou. antiga de Zerou. todo mundo, né? Será que o jogo acaba? Será que o jogo não acaba? Ele zerou do jeito mais clássico. Voltar no O professor zero. colocou, Do jeito possível. os jogos não tinham um enredo, né? Ele era pra entreter. Isso, Ele ia lá, exatamente. ligava, passava um tempo Sim. e desligava. Você não tinha esse enredo como a gente tem hoje. Você Era um pega princípio, né? Era bem rudimentar ainda. Eu lembro que a neblina, você tinha um controle menor no Enduro, Isso. né? Ele tentava Tentava criar emular uma alguma situação. coisa, mas muito ainda... Mas como eu bem estava falando, ele tem uma parte de evolução para chegar no simulador, mas tem uma parte, eu acho que ali estava na limitação técnica, então se conseguia fazer aquilo. Aquilo foi realmente evoluindo e chegou uma hora que ele começou a abrir vários galhos, né? Sim. Aí a gente foi para um da simulação, que é chegar na perfeição visual e de feedback real, né? Que é todo aquele trabalho que ele falou e ele colocou muito bem. Não adianta você fazer a física perfeita e não ter um feedback visual ou auditivo. Ou vice-versa. Né? E vice-versa, exato. E a gente foi pro lado da fantasia também. Teve pessoal que soltou e não, o carro vai soltar turbo e vai pegar fogo enquanto corre, bater nos outros, explodir tudo. Daí começou, Que também é legal. Twisted Metal. Twisted Metal Esse eu não era conheço. maravilhoso. Era Muito bom. Mario muito Kart. jogo Mario de Kart. Mario Nada a ver Kart, com a né? realidade. Foge, física não tem. Exato. não tem. Aquele carro que a roda é maior que o piloto, que o piloto está de pé ali no meio de duas rodas só. É um negócio bizarro, mas que parte daí. Teve a mesma raiz ali no Enduro e tudo mais. Sim, A sim. gente vem com outra característica no desenvolvimento de jogos, né? Que eu acho que é uma das fundamentais, que é criatividade, né? O cara ser criativo, pensar em coisas fora da caixa, que diverte a gente até hoje, né? Então, quando esses jogos, assim, a gente lembra, é uma grande nostalgia, muito legal. E não são tão reais. Essa é a grande possibilidade no desenvolvimento de jogos, né? Não é você simplesmente aplicar para a realidade, mas é você também trazer para histórias que você puder criar, ser capaz de criar e que hoje a gente tem a capacidade computacional para processar, basicamente. Né? E tem jogos, a gente está falando de jogos extremamente elaborados, mas tem alguns que eles impressionam pela simplicidade também, né? Principalmente esses matemáticos. Tem um que chama 10-10, vocês já jogaram? Que é um jogo matemático igual Tetris. Tetris também é um exemplo clássico, Tetris, né? É um joguinho Maravilhoso. matemático onde vão caindo figuras que você vai encaixando e zerando os quadradinhos, né? Então, eu imagino que o aluno que faça aqui jogos digitais, eu não sei, professor, você pode me ajudar melhor. É lógico que a gente não vai falar para ele que ele vai
desenvolver, fazendo 4 anos de curso aí, não sei, são 3 ou 4 anos? 2,5. 2,5. Lógico que ele não vai desenvolver um game com essa complexidade toda. Ah, não. Mas ele pode, de repente, desenvolver um game ou até ir além, né? Você pode... O Yanni, eu tô lembrando, ele foi aluno nosso aqui. O seu TCC foi a gamificação de alguma coisa, não foi? Foi sim. Foi um jogo... era um quiz para teste de vestibular, né? Então Sim. você ia lá, abria... É muito parecido com o Perguntados que a gente tem hoje, que eu acabei não É desenvolvendo. tipo soletrando, mas era assim, mas eram conhecimentos voltados pro vestibular, né? Então você podia ir lá respondendo e ajudando a relembrar, né? Revendo um conteúdo. Sim. Então eu acabava auxiliando nessa parte. Ontem teve uma live interessante aqui do direito. Você falou do seu TCC, eu lembrei também. A partir do ano que vem vai ter bastante concurso aí, muita coisa. E eu lembrei, não sei por que cargas d'água, eu lembro que eu li a Constituição Federal. Aliás, vai uma dica para vocês. Essa pandemia deu insônia em muita gente, né? Eu sou formado em Direito, também em Jornalismo. E a Constituição Federal, eu acho que é o melhor sonífero que você pode ter na sua... Tá sem sono? Pega a Constituição e lê. A parte boa é que quem dominar a Constituição tá pronto para passar em qualquer concurso, né? Por isso que eu lembrei do professor Fernando Passos. Então, por que não desenvolver um gamezinho para facilitar, né, o entendimento daquela coisa que não vou falar que eu não consigo entender, é muito difícil você exemplificar, porque tem Constituição de países que tem 7 artigos, outras nem tem Constituição, né, baseado em costume. E a gente tem um livro que ele é contraditório em si, mas enfim. Por que não gamificar, né, Yanni? Fazer como o nosso amigo aqui, Rodrigo Yanni de Freitas, pega a Constituição, monta um game, pode musicar também, né? Vocês já fizeram isso ou não? Estudar um conteúdo difícil com música. Sim, sem dúvida, ajuda, né, a lembrar. Eu acho que dá pra gente gamificar qualquer coisa, né? Me corrija se eu estiver errado, mas Dá, as aulas... Porque gamificação você pega elementos de mecânicas de jogos e traz para contextos fora de jogos, né? Sim. Por exemplo, a Nike, ela pegou um tênis dela lá que eles lançaram, junto com uma gamificação, né? Com um aplicativo, e você tinha um ranking lá. Então, foi essa mecânica que trouxeram, o ranking, né? Sim. E você competia com seus amigos para ver quem tinha andado mais no tênis e tal, né? Então, a gente traz as mecânicas de engajamento, né? Que anima o pessoal e traz para um contexto de não jogos, né? Que é diferente dos jogos sérios, por exemplo, né? Que daí são jogos voltados para... A gente desenvolveu alguns jogos sérios aqui no curso, né? Jogos voltados para o ensino, né? Não, é muito legal, porque tá assim... Às vezes a gente pensa no mercado de games, né? Muito voltado ou para o console ou para os devices, né? Smartphones e afins. Mas assim, esse processo de gamificação... como o Salum comentou aqui da Constituição, a gente leva também para empresas, né, para o mercado corporativo, para auxiliar mesmo a pessoa a aprender de uma forma diferente. A Constituição é difícil, né? Você vai ler, reler e ler de novo. Mas aí talvez no processo de gamificação fique mais fácil, porque aí você quer ranquear, você quer criar uma pontuação, você cria um ranking global ali. Vou jogar uma polêmica aqui para vocês. Quem aqui já sofreu algum preconceito por trabalhar com jogos? De família, de amigos. Eu trabalho com jogos, design e arte. E sou professor. Se eu sair daqui sem tomar pedrada, eu já fico feliz. Já. Pô, então a nossa live aí vai ter hate vai ter hater a dar com o pau aí. Então. Eu perguntei porque justamente... Eu já fui abrir conta em banco e a moça falou, o que você trabalha? Eu falei, eu sou artista plástico. Falou, não, seu trabalho, designer. Não, moço, o seu trabalho, o que você faz para ver? Eu falei, eu sou professor. Falei, tá bom. E ainda não estava satisfeito, que ainda não era trabalho. Eu falei sobre isso porque, inclusive, o FAQcast tem esse nome, né? Jogos é coisa de gente grande, né? E a gente ainda, aqui no Brasil, nos outros países que começaram os jogos, que nem o Japão, eles sofreram isso, mas na época deles, né? Lá nos anos 80, 90.
Por exemplo, no Japão lá, você falava, vou trabalhar numa empresa de desenvolver jogos, você era expulso de casa, né? Principalmente lá no Japão, isso acontecia mesmo, né? Pra valer. E a gente ainda tem essa barreira aqui no Brasil, né? Que a gente precisa quebrar, né? Seja de esportes, seja de desenvolvimento, né? Eu acredito que os dois ramos ali, o pessoal fala, ó, eu vou começar a desenvolver jogo. A família, né? Vamos aproveitar esse É, gancho também aqui do sabe. professor Henrique, então, e falar com você de novo. Inscreva-se no canal. Tem uma sequência aí que o professor Paulo explica agora. Durante os intervalos, você está concorrendo a 5 bolsas, se você quiser. Isso é muito importante. E pegando esse gancho aqui, ó, mamãe, papai, não discriminem o seu filho porque ele é um gamer, né? Por que não pegar esse atributo aí? Se bem... Lógico, regre de uma maneira correta, porque ninguém está aqui com falta de responsabilidade, falando para você deixar uma criança aí ficar horas a fio. Se bem direcionado, Mas direciona, é uma exatamente, carreira que pode ser seguida, seja esporte, seja desenvolvimento, né? E, tipo, o pessoal ainda tem preconceito por desconhecimento da área, entendeu? Exato. Né? Então, é uma área que tipo, conseguiu desbancar Hollywood, entendeu? A indústria de cinema, nos últimos anos, a indústria de jogos conseguiu É maior que faturar Hollywood já? mais que Hollywood. Olha né? só. Então, a gente está perdendo o barco. Os outros países já estão se articulando ali, né? Levando receita para dentro. E a gente ainda está um pouquinho atrás nisso. Eu acho né? que é um preconceito que o pessoal da década de 50 e 60, imagina o Pelé quando ele falou, eu vou jogar futebol. Imagina, vai estudar, vai ser alguém na vida, né? Cultura mais industrial, né? Isso, a gente O vinha próprio Pelé de um sofreu processo esse de tipo de, não da industrialização. família, mas da sociedade na época, né? Exato. É porque assim, o futebol, ele era meio que todo mundo tinha uma profissão, ou melhor, a Sim. maioria, né, tinha uma profissão, era bombeiro, policial, açougueiro e jogava bola. Hoje não, hoje a gente tem isso como profissão. A gente não vê, né, boa parte da sociedade ainda não vê o esportes como uma profissão. Uhum. É um passatempo ainda, é algo de entretenimento. E não, dá para se profissionalizar, você pode crescer na área. Tem clubes de futebol aí que já tem equipes de esportes, né? Que eles Isso, patrocinam, injeta dinheiro ali, né? Paga salário pro pessoal. Bastante. Inclusive, acho que foi a última campeã no campeonato de LoL. Uma das equipes, lá do Rio de Janeiro. Nossa, se a gente for O começar Flamengo. a falar de LOL agora, vai ter mais 40 minutos aqui. A gente deixou de falar de LOL, né? O LOL tem pessoas que ficaram milionárias, já até brasileiros, né? Jogando LOL em campeonatos aí. Não sei se o primeiro colocado já ganhou 1 milhão. Não foi no LOL? Acho que foi, né? Eu não lembro com valores, tá? Sim. Mas, Bom, assim, mas enfim, é um mercado pessoal, que pode falar, professor. rende muito. A gente tem mais um minutinho Esses ainda, dias eu já vi uma deram um notícia- sinal aqui pra gente. Eu vi uma notícia que o Neymar é um grande jogador de CS, Counter-Strike. E ele tinha lá no arsenal Neymar dele... do Neymar Brasil, né? Júnior, isso, Sim, sim. o jogador de futebol. E ele tinha no arsenal dele lá salvo skins, né, de armas que valiam na casa aí de seus 20, 30 mil dólares. Puxa. Então é um mercado extremamente milionário. Dá pra você... né, Mas ele trabalhar consegue muito negociar esses 30 mil dólares em arma virtual dentro do dentro LoL? do jogo, sim. Claro. Ah, ele faz dinheiro Sim, com isso faz também? dinheiro com isso. Olha que legal. Pessoal, infelizmente, nosso tempo aqui está bastante escasso. A gente agradece a todos os professores. A gente pede para vocês, inscrevam-se no canal, ativem o sininho aí de notificação. E mais importante, depois dessa pandemia, é lógico que a gente passou um período, não está fácil para ninguém, em todos os aspectos, está bem complicado. Mas a Uniara está abrindo aí a porta. São 5 bolsas de estudos. E para você participar, não é todo mundo que vai ter a chance. É quem está assistindo as lives, está se inscrevendo no canal. E, enfim, todas as orientações aí, agora no intervalo, vão aparecer. Vem para a Uniara, enfim. E se você conseguir essa bolsa, eu vou tomar a liberdade aqui, eu e a professora Eduarda, a gente trabalha juntos já há bastante tempo na Publiara, o Iane trabalhou junto também, e a gente vai presentear vocês 5 com um livrinho que é muito legal. Infelizmente, eu trouxe o livrinho, ficou no carro. Eu vou trazer na próxima live. Chama Aprendendo Inteligência. É uma característica aqui do Iane também, do professor.
A gente gosta de ler e quer ensinar vocês o prazer da leitura. Porque a nossa parte aqui da Uniara a gente está fazendo. Os professores são mestres, doutores, enfim, especialistas. Mas você ter apenas a aula não adianta. Você tem que fazer a aula e estudar. Pessoal, acabou o tempo. Muito obrigado aí a todos vocês, em primeiro lugar. Obrigado. E a nossa audiência também. Até a próxima, pessoal. Valeu. Realmente.